Olha à sua volta. O mundo não é só o que você vê. Existem muitos sentimentos, desejos, emoções, lembranças que nem sempre a gente percebe, mas que atravessam e determinam as nossas vidas. Eu lembro, logo sou. Existem formas diferentes de guardar memória. Mas qual é a memória que se guarda? Quando morre um homem, é como se uma biblioteca inteira se incendiasse. Mas sempre existe uma explicação científica. As memórias são estocadas em diferentes regiões do cérebro. Presume-se que diferentes memórias sejam representadas por circuitos neuronais específicos. Mas é claro que você não pensa nisso quando esquece ou lembra de alguma coisa. Porta me lembra janela. Janela me lembra parede. Parede me lembra chão. Chão me lembra parede. Chão. Chão me lembra parede. Me lembra mesa. Mesa me lembra toalha. Toalha me lembra chuveiro. Chuveiro me lembra água. Água me lembra cerca. Cerca me lembra terra. Qual é a memória que se quer guardar? Uma lembrança boa. Uma lembrança boa sempre é minha mãe. Eu gosto de lembrar e não gosto muito de tocar nesse assunto. Eu gosto muito de lembrar, realmente, dos bons momentos que eu passei com meu pai. A lembrança que eu tenho até hoje em dia é minha mãe e meus pais. Da minha infância. Tem boas, ótimas. O cheiro de praia, de mar. O cheiro? Perfume que meu avô usava. O Brasil foi tetracampeão, é lamentável ter sido penta, né? Isso aí me deu muita alegria, né? Do futebol que eu jogava com a minha família quando eu era criança. A imagem que eu tenho, assim, que me memorizou, que eu não esqueço nunca, foi a direta já, a campanha das diretas. Melhor lembrança é um compositor brasileiro que eu tenho indelevelmente gravado na minha memória, é aquele menino, o Custódio Mesquita. O Custódio Mesquita fez uma música muito bonita, que eu gosto muito. Mulher, eu sei que sem alma roubaste minha calma e a teus pés eu fico a implorar. O teu amor tem um gosto amargo, eu fico sempre a implorar esta dor. O teu amor, mulher. Eu cantei melhor porque eu estou muito emocionado. Qual a memória que não se quer, mas se guarda a si mesmo? É quando o mercado de São José pegou fogo. Uma antiga paixão. Até agora nenhuma. Até a nossa presença, até agora nenhuma. É morte. É morte. Inevitável, passagens ruins da vida, seja da infância, da adolescente, da vida adulta. Acho que a morte do meu avô, que é uma coisa meio traumática assim pra todo mundo. Foi um desastre da vida. Eu não quero nem lembrar. Aquele incêndio foi uma tristeza. Lembrar é estabelecer um fio de ligação entre o que a gente foi e o que a gente é. Esta é a família Grosso. 12 anos atrás, eles viveram uma aventura que deu muito o que lembrar. Aí um belo dia, acho que era o estresse, né, do trabalho. O que aconteceu? Eu cheguei de repente na oficina e falei pro rapaz que trabalhavam lá. Falei, ó, arranca os bancos da metade desse ônibus para trás. Aí arrancaram os bancos todinhos. Aí eu cheguei em casa e falei, ó, o ônibus está pronto, vamos viajar. Mas viajar para onde? Eu falei, não sei. Vamos rodar. Eu queria fazer uma viagem com toda a família, vai ser uma maravilha, vai ser um passeio legal. Uma aventura. Uma aventura. Essa viagem, lembro algumas coisas, porque eu já estou tão acostumado a fazer viagem, mas como foi com a família, foi a primeira viagem com a família. E aconteceu de muita coisa, né?
Eles lembram, o Marcelo e elas, as minhas filhas, lembram que tinha uma rede lá perto de uma plantação e tinha um moço com um chapéu assim deitado na rede e com um chapéu na cabeça assim cobrindo e eles fantasiaram que o homem ia atacar eles. Eu acho que teve uma briga, aí falaram que ele ia vir pegar a gente tudo pequena, né? Antes disso o ônibus quebrou no meio do caminho, nós ficamos na estrada, fora as coisas da estrada, que aí já começou um estresse. Nossa, a droga, falou que tava bom, não tava bom, aí meu irmão... Aí já meu irmão muito delicado, né? Ele é bem delicado. Não, ele não é nada estressado. Bem estressado, o motorista bem calmo. não era nada estressado. Não, estressado eu não ando estressado. Isso é que vocês sempre dizem isso. E ele começou a tocar a buzina do ônibus e a gente pensou até que tivesse acontecido alguma coisa. E fomos lá e eu entrei no ônibus até rindo. O que foi? Tá pensando que tem empregada aqui? Que não sei o quê? Aqui, papapá. O estresse já empezou. Aí eu fui murchando. Isso é aqueles famosos arranca-rabo, né, que diz, de família, mas depois fica tudo certo. A família viajou junta, mas será que foi a mesma viagem para cada um? Eu sou o seguinte, se eles topassem, eu compraria um ônibus, venderia os caminhões, compraria ônibus e faria a mesma viagem. Você é o que você lembra. Quando alguém perde a memória, não lembra quem é. Eu lembro. Logo sou. O cheiro de bolo da mãe, aquela professora rigorosa, a lembrança de um amor perfeito, o talento para a música do primo mais velho, os filhos do vizinho, sempre bem comportados. É comum dizer que o Brasil é um país sem memória. Sem memória? O Brasil tem várias memórias. Outros países também. Uma religião tem memória? Ou será tradição? Um grupo tem memória? Ou será identidade? Nós somos o que lembramos. Na história do Brasil há alguns acontecimentos que despertam bastante polêmica. A Guerra de Canudos é um destes casos. No final do século XIX, 1/3 do exército brasileiro foi mobilizado para combater o arraial fundado pelo líder religioso Antônio Conselheiro. Morreram mais de 15.000 pessoas. Vamos a algumas versões dos fatos. O Frei João Evangelista de Monte Marciano, em relatório apresentado ao Arcebispado da Bahia em 1895, disse que Canudos era um foco de superstição e fanatismo perigoso e funesto. Já Euclides da Cunha, presente no confronto como jornalista, escreveu em seu livro de 1902 que percebeu nas diferenças entre o Brasil urbano e rural uma das causas do confronto entre o exército brasileiro vindo do Sudeste e os sertanejos. Rui Facó, em uma análise sociológica já em 1978, interpretou Canudos como uma guerra social, onde se buscava uma sociedade igualitária, abrindo uma nova vertente. Finalmente vem a versão da quadrinha que ficou na memória popular. Quem quiser remédio santo, lenitivo para tudo, procure o conselheiro, que ele está lá em Canudos. Um país pode ter várias versões para a sua história, para a sua memória. Mas cada memória é a cara de quem a guarda. Já pensou nisto? Do que você lembra exatamente? Faz toda a diferença. Estas imagens são registros das transformações de uma cidade. É uma forma de memória. Meu nome é Odete Mendonça Cabral, eu tenho 72 anos. Aqui é a ponte do Morumbi, né?
E aqui é o Rio Pinheiros. 50 anos atrás isso aqui era um mato fechado mesmo. Eu morei nessa rua aqui, numa travessa dessa rua aqui. Eu não lembro o nome. Fica tudo diferente, não é? Tá diferente, porque a gente usava essa ponte. Não tinha outra. Tá, essa ponte essa antiga aí, era o que a gente usava aí. Olha, era tudo água por aí, né? Aqui o rio era mais largo? Era mais largo. Onde é o Shopping Morumbi, ali era tudo água, que a gente ia de barco pescar. Tempo de criança, eu, meu irmão, minha irmã, tudo dentro do rio. Era um cristal, você olhava, você via o fundo do rio. E naquele tempo a minha mãe, às vezes ela pegava uma varinha, quando a gente morava na Vila Guilherme, ela falava lá no Rio Tietê, né? Ela pegava a vara e ia pescar, pegava aquelas traíras desse tamanho, assim. A imagem daquele tempo, do rio limpo, maravilhoso, o Rio Tietê principalmente, foi onde eu vivi mais, né? Então, dá saudades. As memórias de Odete dividem espaço com as memórias, as lembranças, as tradições de muitas outras pessoas na cidade de São Paulo. Sou de Rancharia, Presidente Prudente. Da Bahia. Eu sou paulista. Sou paraibano. Não, Bahia. Qualquer lugar que eu tiver, eu vou me sentir sempre nordestino. Só que eu gosto daqui de São Paulo, né? Eu já vim 15 vezes aqui para São Paulo. Trabalho aqui, tenho bastante tempo aqui. Gosto. Porque aqui eu ganho meu pão, né? É meu trabalho, eu gosto daqui. Quem sem pai, sem mãe, tem que vir pra cá. Sei lá, não tem outra opção, né? Você estando trabalhando, você se sente bem. Mas aqui eu criei meus filhos. Eu me sinto bem aqui, não quero voltar mais daqui não, só quando morrer. Eu nasci no Brasil, né? Eu sou filho de japonês, de Issei, né? Eu nasci aqui no Brasil. Eu nasci em Taiwan. Nasci no Brasil. Nasceu no Japão, Kobe. É uma educação mais japonesa, né? Mas a gente se sente brasileiro, né? Percebi que as pessoas achavam que deveria pensar como uma japonesa, mas eu não pensava como uma japonesa. Eu pensava com uma mentalidade meio brasileira, meio japonesa. E eu vivo assim, parcialmente do modo japonês, aqui no Brasil. Eu gosto da tradição japonesa e também tradição brasileira, porque eu sou brasileiro, né? A gente tem a disciplina oriental e tem também a cultura, né, brasileira. Então é uma mistura. Eu gosto de coisa do Brasil mesmo, assim, né? Música americana, essas coisas. Mas minha mãe, ela gosta de música japonesa. E fica dividido mesmo, né? Então dá razão a mais para o japonês, também para o brasileiro, também parte para o brasileiro também. Então a minha filha, né, tem 7 anos, ela se chama Michele, Yukari, Jui, Ho. Então ela tem o Michele, que é nome brasileiro, né, de origem francesa, Yukari, nome japonês, Jui, nome chinês, e o Ho é o sobrenome. A memória de uma cidade é como a nossa. Não dá para guardar tudo, mas as coisas se organizam, não é mesmo? Memória pode ser a novidade. Nós estamos aqui na Praça Benedito Calixto, aqui em Pinheiros, em São Paulo. Nesse feirão aqui, tem vários objetos antigos, uma praça de antiguidades, baseada no comércio de antiguidades. Porque a feira ela está sendo muito divulgada até no exterior, né? Pela e-mail, né? E é um ponto turístico para São Paulo, né? O pessoal de fora, vem do Brasil inteiro, né? As coisas do passado nos trazem memórias. E sem as memórias, as coisas do passado não fazem sentido. A preservação da memória está totalmente ligada à preservação
os objetos, entendeu? Acho que a preservação da cultura depende da gente pegar discos antigos, preservar, cuidar bem, expor. No caso, eles revendem, a gente compra. No presente, o passado vai se modificando. Tem os livros antigos, umas antiguidades, roupas antigas, discos antigos. Então tem tudo a ver com memória. Agora, tem comércio também. E tem falta de memória também. A antiguidade é uma coisa que nunca cai de moda, né? O trabalho artesanal de antigamente era uma qualidade bem melhor, mais superior, feito com mais carinho, né? Alguns são recordação, outras que são porque querem mesmo, porque ouviram falar que é bom. E nós trabalhamos com esses chamados objetos de desejo. Por exemplo, você não gostaria de ter um Mustang 67, 68? Não vai perder nunca, né? Eu também tenho minhas canetinhas da década de 30, 40. Essa daqui é uma reedição da Agatha Christie, tá vendo? Ela foi feita na década de 20 e fizeram uma reedition em 1993. O cliente compra isso pensando em relembrar. Tem muitas pessoas que vêm aqui e recordam isso aí que minha avó tinha, minha bisavó tinha. E, sei lá, requer lembrança do antepassado, né? Quantas pessoas passam aqui e dizem, ai, esse vestido parece o vestido da minha avó, outro, sabe, traz, e é muito gostoso. Eu gosto muito, sabe? Existem muitas formas de guardar memória, mas nem sempre ela precisa ser guardada. Memória, me parece, pode ser definida como o passado que se manteve perto de nós. Um homem, uma mulher sem passado é como alguém que olhasse no espelho e não pudesse ver sua imagem. As coisas, a casa, o bairro, a cidade e também as lembranças que a gente tem dentro de nós, tudo carrega o passado. Então, a gente até chega a duvidar se a gente deveria pensar, como às vezes acontece, que o passado é o que passou. Porque, na maior parte das vezes, o passado não passou. O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor. E toda a fauna, a flora grita de amor. Quem segura o porta-estandarte tem arte, tem arte. E aqui passa com raça eletrônico, maracatu atômico. Na minha memória, o que mais rola são as festas, os foguetes populares, as fanfarras da minha cidade, lá de Belo Jardim, que é o Agreste. E a gente cresceu ouvindo toda essa bagagem de batuques, de ritmos, de cultura tradicional daqui do Nordeste. Quando começou essa história toda, naquela época do manifesto e tal, a gente se sentia uma geração que era meio oprimido pela memória, ou seja, por um tipo de memória, que era aquela memória meio que, como se chama, fossilizada de um tipo de cultura autêntica e popular e tradicional. Na Nação Zumbi, você pega os meninos, eles já faziam maracatus, os avós faziam maracatus, eles são meninos contemporâneos da nossa idade, mais novos até, e já tocavam o maracatu, mas só que eles já tinham um pensamento de pegar ônibus, de correr, de trabalhar, já era um mundo mais moderno e usaram calça jeans. Alguns críticos achavam aquilo... Teve uma hora aqui em Pernambuco que as pessoas não tinham memória que aqueles pais daqueles meninos ali eram maracatus tradicionais, eram pessoas de gueto, que não deixa de ser um gueto Peixinhos, mas só que os meninos já estavam noutra época da vida deles. Então isso daí é uma coisa que a gente aplica, você vê nas músicas, são meninos contemporâneos que tem uma batida, por ser moderna, é um maracatu mais rígido, é vigoroso. Talvez remeta, esse maracatu talvez remeta aos grandes guerreiros, por isso que é só a Nação Zumbi assim, mas é justamente esse tipo de memória que é utilizado.
verdade, a nossa relação era um pouco colocar o Recife, tentar incluir o Recife num certo circuito mundial, onde as informações, tanto as mais avançadas quanto as mais rústicas e ancestrais, pudessem circular livremente, sem preconceito, sem nada. Tanto que a palavra-chave de toda a história, desde os primeiros shows na Soparia, até quando a gente chegou nas primeiras reuniões com a gravadora, era diversidade. Então a gente não queria nunca que Recife se transformasse na nova Salvador, com aquela nova batidazinha, que seria a batida da temporada, do verão, aquela coisa massificada e tal. A gente queria preservar essa coisa de ter espaço para todo tipo de som, assim. A Cooperativa dos Artesãos do Rio Grande do Sul, a Coparigas, ela agremia artesãos de todo o Rio Grande do Sul. Hoje tem em torno de uns 74 associados, né, de pontos diferentes, distintos do Rio Grande do Sul. Cada um com as suas técnicas, com os seus meios de produção, as suas características próprias, né. Usa tear manual, fio feito à mão, como se usava nos tempos primitivos, mas só que com criatividade a gente faz peças novas e isso vai sempre atualizando essa técnica antiga. Se as pessoas continuarem fazendo os mesmos produtos que faziam há 40 anos da mesma forma, eu acho que até tem algum mercado, mas ele não se amplia, né? E se a gente tem criatividade, a gente amplia. Eu acho que é tudo um resgate, né, do tempo passado, né, porque isso é estudado desde o começo do século, né, como o gaúcho se vestia, né, os tecidos tradicionais, que antigamente se usava muita juta, muito cordão, e hoje em dia a gente já está adaptando para linhas de seda, né, fios mais atuais, né, mais tropicais, não tão quentes nem tão pesados, que antigamente se usava muita lã também. Porque, na verdade, o artesanato, historicamente, ele conta a história da humanidade. A memória é viva e pode ser reinventada diariamente. A memória faz parte da nossa vida, da nossa identidade. E muitas vezes não damos atenção aos vários sentimentos, pensamentos, desejos, medos, lembranças que a constroem no dia a dia. É uma outra dimensão que influencia diretamente a nossa vida e a forma com que vemos o mundo. A dimensão subjetiva. Você pode não saber, mas tem gente pensando sobre isso. E faz toda a diferença. Muitas pessoas trabalharam para realizar este programa. Elas têm memórias boas, como o cheiro de caderno recém-encapado com plástico, pão doce de padaria, uma paixão, a convivência com os filhos pequenos, uma viagem em família e um encontro de comunidades alternativas em Poços de Caldas. Existem também memórias difíceis, como o final de um namoro, o dia de uma demissão, a sogra, a ditadura militar, a morte de um bicho de estimação e a ausência de memória.